óculos de sol ou de grau. Falsificado não. Diniz, sim. Sim para a sua saúde visual. Sim para a qualidade e a procedência das óticas Diniz. Para não, nunca, jamais prejudicar a sua visão e a garantia dos seus óculos. Escolha Diniz. Grandes marcas, variedade, ofertas e melhores condições de pagamento. Vem pra Diniz e saia com seus óculos de grau ou de sol originais. Qualidade e segurança. Falsificado não. Diniz, sim. Pra te ver bem, Diniz. Nosso país passa por um momento conturbado na política que atinge em cheio a economia e a vida de todos nós. Com tanta corrupção em todos os partidos e em todos os poderes e esferas, é normal que haja um desânimo e uma sensação de que nada vai mudar e que vamos continuar sempre mergulhados nesta lama de corrupção. É claro que a situação do país interfere na vida de todos os brasileiros e atrapalha muito alguns projetos de vida. Mas será que esta situação é capaz de nos tirar a capacidade de lutar todos os dias por um futuro melhor e de continuar acreditando que o Brasil tem jeito? Será que reclamar todos os dias sem fazer nada para melhorar é a atitude correta? Será que com força de vontade, criatividade e paixão podemos vencer os obstáculos e mudar a situação do Brasil? Ou realmente a corrupção está institucionalizada e nada vai mudar? No programa de hoje, a gente pergunta: você continua acreditando no Brasil? Não sai daí. No programa de hoje a gente pergunta: você continua acreditando no Brasil? Será que o Brasil tem jeito com tanta corrupção, esse lamaçal em todos os poderes, todos os políticos que nós mesmos elegemos estão hoje sendo presos, estão envolvidos na Lava Jato? Fica difícil, né? Então hoje a gente pergunta isso: será que o Brasil tem jeito? Você continua acreditando no Brasil? E a gente tem novidades. Hoje começa a 8ª temporada do programa Mulheres em Visão. 9ª temporada. Precisava me interromper? Aliás, então hoje a gente começa a 9ª temporada do programa Mulheres em Visão, que a Beth fez questão de me interromper aqui, apresentando a 4ª Mulher em Visão, Thaís Rigatti. Thaís Rigatti ou Thaís Barcelos? Thaís Rigatti Barcelos. É um nome enorme, como é a nossa coleguinha. Thaís Rigatti Barcelos Dil, administradora de empresas, proprietária da Silhouettes, Moinhos e Três Figueiras, essa clínica estética que sempre nos recebe com tanto carinho. E, tananã, Thaís passa a ser a nossa 4ª mulher, integrando aqui a nossa bancada de malucas para dividir com vocês as nossas opiniões. Quer discordar? Não tem problema, a gente não se importa. E aí, meninas, quem continua acreditando no Brasil? Sinceramente, eu perdi as esperanças. Eu também não. Vamos para Miami e acabar o programa. Boa! Até a semana que vem, porque ela já definiu. Olha só, eu sou libriana, com ascendente em peixes, em lua em peixes, então eu sempre acredito. Sempre acredita. Tu sempre acredita? Ah, eu acredito, sim. Eu acredito. Na verdade, é indiscutível que o momento que a gente está vivendo é completamente desestimulante, dá medo para todo mundo, a gente não tem confiança em votar em ninguém, porque na verdade todas as pessoas de uma forma ou de outra estão envolvidas. O que acontece, na minha humilde opinião? O problema do Brasil são os brasileiros, né? É uma grande verdade. Isso é uma grande verdade. A gente acaba colocando sempre a culpa, a responsabilidade das coisas nos políticos, mas na verdade isso é uma coisa que existe desde que o Brasil é Brasil. Exatamente, desde que a gente foi descoberto. Tem né? uma novela agora que está passando na Globo que conta mais ou menos a história, a nossa, claro, com algumas coisas, Sim. com algumas invenções. Mas, gente, a corrupção começou lá atrás, com os portugueses, com os índios. Nós somos uma miscigenação de português com índio e com africano. Então começou lá. Esses dias, eu não sou muito de assistir novela, mas esses dias eu vendo, já começou lá, os caras roubando, vamos construir lá não sei o que, vamos pegar uma parte. Na verdade, assim, que os meus ancestrais não me julguem, né? Mas vamos combinar que
a maioria, né, que veio pro Brasil naquele período, não era só gente, né, gente fina, elegante e sincera, né, gurias? Então, é uma coisa cultural. A gente vai lá e critica todos os políticos, né? Ai, tu viu fulano de tal, que era ficha limpa, ele também tá envolvido. Só que a gente não pensa na hora de chegar num shopping lotado e colocar o carro numa vaga de deficiente. A gente vai ali e não devolve o troco quando alguém dá o troco a mais. A gente não, né? Não, eu sempre dou o troco, entendeu? Mas eu coloco na vaga de deficiente. Mas é uma questão, na verdade, cultural, né? E é isso que é o mais difícil, porque a gente normalmente... Por que eu digo que eu acredito? Eu acredito em mim, em primeiro lugar, né? Eu acho que, graças a Deus, eu não tenho problema de autoestima, então eu acredito que se eu quero, eu posso, eu consigo. Mas da mesma forma que eu penso isso, eu acredito que as outras pessoas legais, as outras pessoas, gente boa, também podem fazer. Sabe que esses dias eu tava vendo, agora eu tava em São Paulo, e não, se vocês me perguntarem onde, não sei. E eu ainda assisti alguma coisa, ou li, que dizia o seguinte, ó, que a gente tem uma esperança, porque os nossos filhos hoje, as nossas crianças hoje, já não jogam o papel na rua, no chão. Sim, cobram da gente. Já cobram esse tipo de atitude de devolver o troco, de... Então, assim, ó, vai demorar. Vai demorar. É isso que eu penso. Eu não acredito neste Brasil de agora. Sim. Porque este eu acho que, olha, nós vamos levar umas 2 gerações. Para colocar a casa em ordem. Tá certa, Bruno. Umas 2 ou 3 gerações, quem sabe, para colocar a casa em ordem. Porque a gente vai precisar que os nossos filhos tenham filhos para que então, olha que comece eu a não mudar. acredito que os meus filhos vão pegar um Brasil bom. Eu acredito que nem meus netos. Até porque eu não acredito se eu vou ter filho aqui ou não, sabe? Acho que as pessoas estão tão desacreditadas que elas estão indo embora. Então, tipo, como vai fazer um Brasil melhor se as pessoas não acreditam Sim, no se as próprio pessoas Brasil? bacanas estão indo Eu embora. gosto do Brasil, mas eu acho que não tem mais jeito mesmo, sabe? E todas as instituições que a gente fica pensando assim, antes falavam assim, olha, os Correios é a instituição mais confiável. Daí esses dias, eu até contei pra vocês que eu estava indo para os Estados Unidos, uma pessoa não deveria ter feito, mandar dinheiro pelo correio. Não se manda. Mas, ok, botou $500 dentro de uma revista, colocou a revista dentro de um envelope com fita adesiva na volta. Eu recebi, não sabia nem o que era, quando eu abri, estava cortada assim e sem os $500. Quer dizer, e o envelope fechado. Daí tu pensa o quê? Pô, os Correios, tá certo, ela não pode nem reclamar, porque é proibido. Sim, porque ela não deveria ter feito isso. Mas por isso que eu digo que é uma questão cultural, né? Porque a gente tá sempre tentando, sabe, passar uma perninha no sistema. E esse é o problema. Eu agora tô fazendo contratação de novas funcionárias para a empresa. Sim. Ai, será? A gente pode começar, mas será que tu não pode assinar a minha carteira de trabalho daqui a 4 meses para poder receber o seguro-desemprego? É sempre aquela necessidade assim latente de eu tenho que tirar mais vantagem do que eu mereço, sabe? As pessoas querem mais o direito do que o dever. Exatamente. Na verdade, só querem o direito e o dever não existe, entendeu? Então, o que acontece? Eu acredito sim, não é algo que vai acontecer agora, vai demorar. Eu acho até que pelo meu sentimento assim de mãe, eu quero que isso aqui dê certo. E tu tem filhos pequenos ainda. Os filhos da Bruna talvez já comecem a ver uma coisinha um pouco uma realidade um pouquinho melhor. Mas a gente tem que... Mas por quê? Eu não consigo imaginar, tipo, tem que ter uma reforma absurda no país pra conseguir melhorar. Não consigo ver isso, não se coloca uma bomba, exploda todo mundo. Puxa a descarga, na verdade, né? Não Nós vamos ter eleições. No Eleições, 2018, mas aí as pessoas que provavelmente vão se candidatar serão os mesmos que lá estão hoje. Tanto é verdade que por que aconteceu essa história nos Estados Unidos aí, colocaram uma pessoa que nunca tinha sido política, vai acontecer no Brasil. Vocês não viram as enquetes agora, fizeram uma pesquisa na rua, assim, quem você gostaria que fosse o novo presidente da República? Não dá o Lula? Não, sabe quem deu? Luciano Huck, em primeiro lugar. Luciano Huck em primeiro lugar, depois do prefeito de São Paulo, o Dória, que está fazendo um trabalho legal em São Paulo, está fazendo, eu vim de lá agora. Mas assim, ó, é uma coisa assim meio louca, porque pega lá quem
que não está envolvida. Mas chegar nesse aqui. ponto é desespero, na verdade. É né? desespero, Porque as porque- pessoas que estão ali fazendo a gestão pública, a gente sabe que ninguém se salva. Chega um ponto que tu diz assim, ai, Bota pega... qualquer um. E mesmo aqueles que de fato. Luciano Huck. Luciano Huck, imagina, mesmo aqueles que de fato são honestos, já estão sendo julgados porque estão na mesma. Eles se corrompem, não adianta, mesmo que tu Estão seja... na mesma sacola. O poder corrompe. Na mesma sacola. Mas não é só a gente que faz essa pergunta. Eu achei bem interessante que eu encontrei hoje na internet uma campanha do Chocolate Lugano. Eles fizeram uma campanha, eles botaram um banner na porta da loja e botaram assim, ó: você acredita em um Brasil sem corrupção? O Chocolate Lugano acredita. Deposite R$2 na caixa e você mesmo retira sua barra de chocolate Lugano 23 gramas. Ai, Olha eu que acho bacana. essas Que coisas bacana. muito legais. Ai, Olha Maria, que bacana. Não me Se convença, deu eu não certo, acredito. Se deu certo, não sei. Alguém da Chocolate Lugano pode informar pra gente como é que foi o final Sim, dessa campanha? é que nem a história dos óculos, aquele que eles colocaram em vários países, uma mesa com óculos, coloque tantos, olha, equivalente em dólar, em real, coloque dentro e pegue seu óculos. Qual foi o único país onde tinham 10 óculos e um pago? Brasil, entendesse? Quer dizer, lá, eu digo assim, nos Estados Unidos a gente cansou de ver, nas farmácias tu entra, tu pega o remédio e tu paga, vai no coisa. Vai no E sim, um fosse self-service aqui. que a pessoa Isso. sabe qual é o seu dever, que é fazer o pagamento, e ela vai lá e Exatamente. retira E o que paga, ela comprou. E paga ali sem problema nenhum. Aqui eu tenho minhas dúvidas se é que nem E o que é posto de chato, gasolina. não ia funcionar. Não ia Não é funcionar. pessimismo. Não ia, eu também acredito. É verdade. Eu sou super positiva. Eu também acho, Eu Bruna. sou, mas é que Eu concordo contigo, Bruna. Eu concordo. Sabe não o que é ia dar. chato nisso tudo é ver que essa nossa fama de povo não sério se Sim, espalhou pelo não mundo. é- não Porque um as conceito pessoas nosso. comentam assim que na Europa, por exemplo, eles veem que tu é brasileiro, alguém cola em ti. Um segurança Ai, cola em gente, ti. que vergonha. Dá É. $100, dá $100 em qualquer quando é brasileiro. Eles ficam uma hora olhando pra ver. Sim, pra ver se É a horrível. nota não é E falsificada. pega uma canetinha pra ver. Ai, que triste. Horrível isso. Gente, a minha filha tinha uma campanha em Barcelona, ela estava estudando lá na escola para doação de sangue. Então, quem doasse sangue obteria uma pontuação, não sei o que. A minha filha, pá, na fila. Foi. Ela e uma menininha que era daqui, as duas loiras de olho verde. Não deixaram ela doar sangue porque ela era brasileira. Jesus. Gente, eu fiquei tão indignada. Se fosse aqui, eu já estava com processo de discriminação. Porque era brasileira, porque brasileiro... aqui tem A gente não tem muita credibilidade, doença, não tem entendeu? credibilidade. Na verdade, é o Por preço. Deus, não deixaram ela doar Agora tu sangue. vê que Ai, gente, mas a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar pelo seguinte: a gente vive aqui, todo mundo pode, e não é só por uma questão financeira, todo mundo pode, ou todo mundo vai simplesmente sair daqui para outro lugar do mundo? Não tem vai. como, Então a gente tem não que tem tentar aos como. poucos ir mudando essa cultura, entendeu? como, cara. Porque é o que nos resta, na verdade. Eu sou aquela que sai todo mundo, mas eu vou ser a última a pagar a luz, entendeu? Pois é, sabe que eu tenho acredito. vários amigos que já estão indo embora, inclusive com famílias. Né? Famílias venderam apartamento aqui, venderam carro, venderam E as foram coisas. construir a vida no outro local. Foram pra Miami. Tem que saber que a vida não é muito fácil lá fora também, sabe? Isso que tem que pensar. não é oba-oba. Até porque a gente leva esse estigma com a gente, né? Nós verdade, somos o os fato de brasileiros, ser então brasileiro. a gente também vai sofrer a discriminação que Lá muitas fora. vezes a gente, Lá né, fora. tem com alguém aqui, lá fora. Então por isso que eu acho que... Cada país tem sua dificuldade. Exatamente. Então é o seguinte, no próximo bloco, esse tema é denso e requer reflexão. No próximo bloco a gente continua perguntando: você acredita no Brasil? Aqui a gente está em dúvida. Não sai daí.
programa de hoje tá complicado. Aqui as opiniões são divergentes. Algumas de nós acreditam, outras nem tanto. Mas a gente pergunta para você: você continua acreditando no Brasil? Essa é a pergunta que não quer calar. E a gente tem eleições em breve, gente. Eu fico pensando o seguinte: muito bem, nós vamos ter eleições, nós precisamos mudar tudo que está aí. Mas quem vai se candidatar, provavelmente sejam os mesmos que lá estão. E aí eu fico ao mesmo tempo me sentindo culpada, porque eu digo, bom, eu reclamo, mas eu não quero me candidatar. Então a gente tem que se sujeitar àqueles que têm coragem de botar a cara na cara. Mas não é bem coragem. Tem interesses de botar. Tem interesses de botar. Mas isso é verdade, porque a gente reclama, mas não faz nada. Eu agora no intervalo tava dizendo justamente que não vou falar de política porque as pessoas vão dizer, ah, não, mas tu não pode falar porque tu tem uma condição melhor, blá 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 blá. Mas, gente, por que não falar, né? Tipo, é muito fácil dizer, ai, não acredito, mas ai, não vou me incomodar, então eu vou ficar bem Vou ficar neutra. Tipo, eu tava falando aqui com vocês que o Brasil tem que ser governado como se fosse uma empresa privada, porque a nossa cultura não permite que seja do jeito que tá. Então, se funciona numa empresa privada, vai funcionar no Brasil. E por isso que o governador de São Paulo tá fazendo um bom trabalho, sabe? Porque ele é um gestor, ele aplicou isso. O que ele aplicou na vida dele, nas empresas dele, ele tá que funcionaram e deram muito certo, ele tá trazendo essa experiência, na verdade, pra iniciativa pública. Então, acho que não adianta só reclamar, a gente tem que ter coragem de falar o que a gente pensa também um pouco, e não só falar também, porque só falar não adianta, né? Tem que fazer. Eu não sei o que fazer, mas... Agora eu acho que se cada um fizer a sua parte... Mas qual é a sua parte? Não, eu acho que a gente tem que começar por essas pequenas coisas que a Thaís diz, ensinar os nossos filhos a não jogar papel no chão, ensinar princípios éticos, respeitar as pessoas mais velhas. Na escola. Aí eu vou fazer o advogado do diabo, porque quem tem condições vai dar uma educação boa, mas olha, o nosso país não tem educação. Não tem. A minha ex-cunhada é maravilhosa, ela dá aula por R$600 por amor, sabe? Tipo, numa escola municipal que as crianças não têm condições a nada. As mães não querem fazer nada bom pra comer, filhos. né? É verdade. Pra comer. Porque ela consegue pegar e fazer, tipo, meu ex-cunhado ia fazer churrasco para as crianças, porque os pais não queriam nem isso. Entende? Então, o que essa criança vai ser? Vítima da sociedade, ok, vai ser um marginal depois, não é? Sim, porque não vai ter condição de sair daquela realidade. É isso que eu digo. Como é que a gente vai acreditar no Brasil? Esses dias a minha filha tem 8 anos, tá, Carolina? E ela escutando eu e meu marido no carro, debatendo sobre política e reclamando, enfim, e ela me perguntando, mas mãe, como que funciona? Como que o governo tem dinheiro? O governo, né, ele tem dinheiro através da arrecadação de impostos. Todos os cidadãos pagam impostos. Sim. Eu explicando pra ela o que eram os impostos e pra que serviam. Daí ela me disse, tá, mas então, se com o dinheiro que tu paga desses impostos, que tu diz que tu tem que pagar, eu deveria poder estudar 8 anos. Eu deveria poder estudar numa escola gratuita, ela me disse, né, que foi o entendimento que ela teve. Eu disse sim. Tá, mas e se tu já paga a minha escola? Tô vendo. Então tu tá pagando 2 vezes. É uma então, criança, tem 8 anos. É uma criança. Então, diz pro governo que tu não quer pagar imposto e porque tu já paga a minha escola. Imagina se ela for levar isso pro plano de saúde. A gente paga mais de presídio do que educação. É verdade. Tá errado, É verdade. Aí como se é que gasta vai acreditar mais. no Brasil se a gente sustenta bandido e tem aquele brasileiro, esquerda caviar, vamos desculpar, que defende bandido, sabe? É verdade. Porque direitos humanos, a puta que pariu. Desculpa, mas né, não. É verdade. É verdade. É verdade, a gente gasta mais no Brasil hoje em presídios, em sustentar presídios, do que se gasta em investimento em escola. E mais, eles reclamam, porque agora teve um problema de um desvio de alguma coisa no lanche que é servido nos presídios e aí era feito por uma empresa dessas, OCIPs, a empresa civil de interesse público, e esta OCIP, segundo a matéria, estava desviando o dinheiro do lanche dos presos. Então tinha alguma... Então tu vê só, gente, lanche até presos, essas coisas assim que a gente não consegue entender. Em que lugar, em que momento o governo erra. E aí eu trago as coisas para as coisas que eu ouço no dia a dia. Então assim, para o prefeito gerir, ele tem que estar de acordo com o legislativo.
Aí o legislativo só vai apoiar se tiver É cargo, tudo jogo de interesses, né? Então tá tudo amarrado. Aí o judiciário, que tem o seu orçamento próprio, quer aumentar o seu orçamento. Aí o governador só autoriza, ou a Assembleia só autoriza se acontecer esse aumento. Então, por isso que aí a Bruna tem razão. Não tem. Ai, gente, então eu vou fazer uma sugestão. A gente pode todo mundo morar na Dinamarca. Não, daí a gente ferra a Dinamarca. Aí nós vamos ferrar com a Dinamarca. Vai virar um país. Daí não vai mais ser tão legal. Olha, eu tenho um sobrinho que mora em Amsterdã. Ele falando que lá 50% do salário é o imposto. 50%. Eu disse, nossa, que loucura. Ele, tia, mas eu tenho escola paga, segurança paga, plano de saúde pago. Eu não gasto nada. Sim, a estrada ele é paga, boa. Ele paga, mas ele paga com gosto, Com porque ele paga feliz. o carro ele deixa carregando no elétrico na rua, no poste, ele deixa carregando a noite toda. Então o que eu te digo, ele disse, eu pago com gosto. Que ele usufrui aquilo dali. Diferente daqui que tu E as paga. regras funcionam, porque quando a gente vai nos Estados Unidos, a gente não dirige bêbado. E aqui a gente. Eu não dirijo bêbado. Assim, a gente vê muitas pessoas dirigindo bêbada. Por quê? Porque pode, não tem Mas, problema. Bruna, não é nem nos Estados Unidos não é nem dirigir bêbado. Eu vejo pelo meu filho que tá morando lá. Ele aqui, sempre apressadinho. freando, buzinando. Lá, é a questão da cultura, gente. Aí eu olhei pra ele, escuta, criatura, é tu mesmo aqui? Ele disse, mãe, mas é aqui. Aqui qualquer coisa, quando eu chegar em casa, a multa já tá em casa. Aqui eu fiz xixi fora do pinico, tem alguém já. Ainda mais ele que é estrangeiro lá. Sim, tem que ter mais aquela cuidado. coisa assim. Mas olha, eu cheguei aqui no Brasil e disse, mas o que é? Eu digo, eu não quero mais que tu volte. Bom, então não adianta ter dinheiro pra, tipo, dar aquele jeitinho brasileiro aqui. Não tipo, tem, pensa, exato. Depois eu pago não sei quem, que daí não Vai tem nem canal. suborna o Bom, azulzinho, então a gente entendeu? chega à conclusão de que a gente tem que falar um pouquinho também sobre a impunidade. Mas porque é, se com nos Estados certeza. Unidos Porque, na a verdade, punição esse é o- funciona, aqui não funciona. É esse que é o problema, na verdade, porque aqui tu consegue fazer de tudo e tu não é punido, ou sempre existe uma brecha na lei, ou tu tem uma influência de alguém que vai ali e põe pano Não, e é quente, recurso entendeu? em cima de recurso, em cima. Não, a Sim, gente a que é gente que é advogado. advogado É é que recurso, sabe. recurso. Aí o que esses que estão presos lá? Eles ficam 4 anos lá, 5 anos, saem com uma tornozeleira eletrônica, numa mansão, Como disse e o o Ricardo dinheiro lá Boechat. fora. Ricardo Boechat disse isso hoje no comentário dele na Rádio Band. Disse, eu não quero que estes que hoje estão presos lá, daqui a 4 anos usem tornozeleira nas suas mansões do litoral. É isso porque aí. eles vão tirar férias, porque eles estão cansados, eles foram presos, a gente esquece eles disso. estão Então eles estão cansados, super estressados, eles vão tirar férias nas suas mansões no litoral, pagas com o nosso dinheiro. Paga com o nosso dinheiro, só com uma tornozeleirinha que vai deixar uma marquinha, né? Por causa do sol ali, vai ficar. Então, essa sensação de impunidade é que eu queria perder. Gente, se o Lula não foi preso ainda... Pois é. Não faltam provas, né? Tipo, não é por mal. Ai, gurias, eu acho que eu vou me candidatar. Aí, ó, a gente tem o nosso voto. Tens o nosso voto, a gente vota em ti. Porque, na verdade, isso é uma outra coisa que eu penso. Cadê as pessoas novas da política? Aonde estão as cabeças pensantes? Desacreditadas. Que dá medo, né, É que gente? dá medo. Dá medo, dá Uma medo. Essa é a vez palavra. me disseram isso. Aí eu ainda pensei, ainda perguntei assim, por que roubam tanto? Às vezes, o cara roubou 2 milhões, 3 milhões, faz a sua vida, já tá bom. Não tem como, que depois que tu entra no esquema, não tem como sair. Sim, Não isso é tem como praticamente sair. um Jogos cartel de mortais, drogas. entendeu? Jogos mortais. Jogos mortais, tu não Entrou, tem que consegue ir mais até o sair. final. Não entra. É o que eu sempre digo assim, não entra. E quem trabalha, eu trabalhei no estado 30 anos e trabalhava no pior setor que tem, que era a licitação. Eu nunca recebi ninguém de porta fechada. Eu morria de medo. Sim, sabe? daqui a pouco, mesmo Então, que indiretamente estar não envolvida interessa. em alguma Então, coisa. a minha porta
porta era sempre aberta com os meus funcionários ali e às vezes eles chegavam, doutora, podemos falar? Eu digo, não, aqui todos os meus funcionários podem ouvir o que se passa dentro da minha sala. Porque eu digo, eu não vou acordar no outro dia com a minha cara na TV lá e os meus filhos lá. Não, muito obrigada. E olha, e mesmo assim, gurias, eu tive problema, eu tive processo, tá? Que tive que me defender. Graças a Deus, como eu nunca fiz nada, eu fui absolvida em todos, mas sempre... Ficha limpa. Posso me candidatar porque a minha ficha é limpa. Porque esta sensação de impunidade agora com a Lava Jato, por exemplo, me incomoda. Sim. Me incomoda porque tu vê que eles entram e saem da prisão como quem vai ali no supermercado. É isso que eu digo. Aí tá, vai pra casa. A Adriana Anselmo foi pra casa. A mulher do... Que coisa frustrante. Esqueci o nome dele, do governador do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Foi pra casa porque tem filhos pequenos. Sim, mas as outras presidiárias têm tantas filhos outras pequenos. mulheres que estão presas e que têm filhos pequenos. Isso me faz pensar que ela só foi solta porque ela tem condição de pagar um excelente advogado. É só porque ela é quem ela é. Porque ela é quem ela é. Não, e se porque tu for... provavelmente alguém não queira que ela conte aquilo que ela sabe. Porque todo mundo tem um rabo preso, na verdade. Exatamente. Então, se tu foi pegar lá, o fulano trabalhava no escritório do fulano, que deu emprego pro fulano. Até o ministro, né, já estava com essa... Por que hoje tá tudo assim? É porque tudo se corrompeu de uma forma tal que a gente não consegue mais. Nós, na advocacia, a gente estuda, faz um processo. Hoje eu não consigo mais acreditar. Infelizmente, eu não consigo mais acreditar. Porque hoje tem lobby em tudo quanto é lugar. Hoje a gente diz que uma sentença judicial é muito mais sorte do que estudo. Do que estudo, né? Às vezes a gente pensa na Copa. isso. É verdade. É verdade. Exatamente. Bom, gente, a pergunta de hoje está feita. A gente não conseguiu muito chegar a um consenso aqui, porque a gente quer acreditar. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é aquela vontade, assim, de não deixar morrer. Mas se tu começa a debater um pouinho a respeito do assunto, fica que nem eu, assim, ó. Eu acho que é verdade. Ai, afundei, sabe? Isso hoje, essa pauta de hoje nos deixou deprimidas. Mas a gente continua perguntando, você acredita no Brasil? Coloca na nossa fotinho, no nosso Instagram, a sua opinião. E a gente vai continuar falando muito sobre isso, porque a gente quer um Brasil melhor. Semana que vem a gente volta. Tchau!